E o TradingView tem um indicador próprio que eles mesmos desenvolveram com base em vários indicadores técnicos que diz pra gente se um ativo está em tendência de alta forte, ou se ele está em tendência de baixa, baixa forte ou neutro. Ele chama esse indicador de Technical Ratings e você já deve ter visto falar desse indicador, ou você já deve ter visto ele no TradingView na parte do rastreador de criptomoedas, onde você consegue filtrar as moedas pela classificação de tendência que esse indicador dá pra gente. Mas será que a gente consegue usar essa classificação para ganhar dinheiro fazendo trade? E aí pessoal, eu sou o Fábio, esse aqui é o canal Só Trade Top e aqui no canal eu sempre testo novas ideias de fazer trade com criptomoedas, sempre trago resultados práticos de backtest para saber se vale a pena ou não colocar em prática na nossa conta. E nesse vídeo aqui a gente vai testar o indicador Technical Ratings do TradingView, então se você gosta desse indicador, se você já usou, se você quer aprender o que ele faz, já deixa um like aí embaixo, não se esquece de se inscrever no canal e se ficar qualquer dúvida, escreve aí nos comentários que eu respondo todo mundo. Esse indicador é próprio do TradingView e se você abrir o gráfico, for em indicadores e procurar nos indicadores incorporados por Technical Ratings, você vai encontrar lá tanto o indicador quanto a estratégia para fazer backtest. Tanto o indicador quanto a estratégia do TradingView tem o código fonte aberto e eu usei esses scripts como base para fazer o script que eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo. E claro que eu fiz algumas alterações, como por exemplo, eu incluí um alvo fixo porque ele só tinha trailing stop, eu incluí o período de teste para a gente conseguir testar em vários períodos de tempo diferentes, por exemplo em 2018, que foi o período de bear market do Bitcoin e do mercado em geral, e é claro que eu incluí a função para automatizar os trades se a gente quiser. E é claro que esse indicador vai estar disponível no meu serviço de assinatura, a plataforma de estratégias, então se você quiser dar uma olhada, entra no meu site www.sotrade.top e lá tem todos os detalhes. E eu não vou explicar exatamente como esse indicador funciona, porque ele tem muita coisa, ele olha para muitos indicadores técnicos diferentes, e se eu fosse explicar um por um os critérios que ele usa para definir a tendência, a gente ia ficar aqui por muito tempo. Nessa página aqui do TradingView, ele explica detalhe por detalhe cada indicador que ele usa, como que ele faz para definir a tendência de alta, a tendência de baixa, ou se está neutro ou se não está. Então tem estocástico, tem índice de força relativa, tem médias, tem osciladores, tem momento, tem MACD. Enfim, tem uma infinidade de coisas aqui que ele usa para definir o viés de alta ou o viés de baixa. Eu vou deixar esse link aqui na descrição se você quiser conhecer com mais detalhes o que esse indicador faz. A estratégia aberta que o TradingView disponibiliza usa trailing stop para sair do trade, tanto o trade long quanto o trade short. Nas modificações que eu fiz, eu incluí um alvo fixo. Então, como fica a operação com o alvo fixo? A gente mantém o stop loss fixo com relação ao ponto de entrada, e a gente projeta um alvo para cima do ponto de entrada com base no tamanho do stop loss, para a gente ter uma relação risco-retorno do tamanho que a gente quiser. Eu deixei isso aberto na estratégia para a gente alterar. Então, se a gente definir na estratégia que a gente quer uma relação risco-retorno de 2, por exemplo, o nosso alvo vai ser 2 vezes maior do que o nosso stop loss. Eu gostei muito do fator 1.618, que é um dos níveis de Fibonacci. Então, o alvo que eu vou usar aqui nos testes é 1.618 vezes maior do que o stop loss. E o stop loss, tanto fixo quanto o trailing stop original da estratégia, é calculado com base em ATR. Então aqui nos exemplos desse vídeo, o stop loss vai ser sempre 2 vezes o tamanho do ATR dos últimos 14 candles projetado a partir do ponto de compra. E o alvo vai ser um multiplicador disso, como eu comentei antes. A gestão de risco que eu vou usar vai ser sempre de 10% do capital de trade em cada um dos trades. Eu não vou usar aquela gestão de risco que eu sempre uso aqui no canal, que é aquela de posição variável, dependendo do tamanho do stop. Nesse teste aqui a gente vai usar sempre a posição fixa de 10% do capital em cada um dos trades. Se você quiser ser um pouco mais agressivo, você poderia usar ali uma posição fixa de 25%. Mas aí vai de cada um, de testar, de ver a tolerância ao risco de cada um e ver o que quer usar. Eu, no caso aqui, vou testar com 10%. Bom, então vamos ver no gráfico como funciona essa estratégia. Olha só, então aqui eu estou no gráfico do Bitcoin dólar 4 horas e eu já estou com a estratégia na tela. Então eu vou abrir ela aqui para a gente ver as configurações. Então aqui a gente tem toda a parte de automação, né, de automação com o Signal, que todas as estratégias do meu serviço de assinatura tem essa parte de automação. Aqui eu incluí novos campos se a gente quiser automatizar em futuros ou em spot, tá? Que você pode escolher. E você também pode escolher qual exchange você quer usar, né? O Signal tem essas três, a Binance, a BitMEX e a KuCoin, e você pode escolher qual das três você quer usar para automatizar os seus trades. Aqui você define se você quer usar entradas long ou entradas short. Esse vídeo vai ser focado em long, mas você pode testar short também se você quiser. E aqui o tipo de saída, né? Como eu comentei, tem um alvo fixo e tem o trailing stop. No caso aqui a gente vai usar o alvo fixo. E aqui a relação risco-retorno para alvo fixo vai ser de 1.618. Então, como eu comentei, o alvo vai sempre ser 1.618 vezes o tamanho do stop loss. E aqui o tamanho da posição, né, vai ser 10%.
A alavancagem vai ser 1. A alavancagem só funciona se a gente escolher o futuros aqui em cima, né? No caso aqui eu vou operar futuros, mas eu vou operar com alavancagem de uma vez. Por quê? Porque as taxas da futuros são mais baixas do que da spot. E aqui nas propriedades a gente define essa taxa, né? Então aqui a taxa da futuros 0,04%. Se eu for operar na spot, eu teria que colocar aqui 0,075, mas eu vou operar futuros, então eu vou deixar 0,04. E aí ele já vai descontar os valores das taxas no backtest que a gente fizer. E aqui embaixo o período do backtest. Isso aqui vai ser muito importante para a gente testar essa estratégia em vários tipos de mercado diferente. Então a gente pode testar só em 2018, que foi um período de bear market, e ver como ela se comportou. A gente pode testar nesse período final de 2021, que foi um período de queda do Bitcoin, para ver como ela se comportou e assim por diante. Então para isso que serve esse campo de período aqui. Bom, então como eu comentei, se a gente pegar aqui no gráfico, a gente vê os trades, né? Aqui a gente só está operando o long, então a setinha azul é o ponto de entrada e a setinha rosa é o ponto de saída. No caso aqui então, esse trade entrou no fechamento desse candle verde, então ele entrou aqui e saiu aqui nessa setinha rosa. Foi um trade que durou 24 candles, o que são 4 dias e 8 horas, e esse trade específico gerou 6,35%. Logo em seguida, esse candle fechou e já abriu outro trade, que fechou um pouquinho mais para cima, mais 6% de lucro. Logo em seguida, esse trade fechou e já abriu outro no fechamento. Ó, aqui embaixo a gente consegue ver a setinha azul e vamos ver onde ele saiu. Ó, saiu no lucro aqui também, mais 6% de lucro. Esse mesmo candle que fechou o trade já abriu um novo trade e fechou aqui em cima. Então esse mesmo candle que fechou o trade já abriu outro trade aqui e fechou aqui em cima. Mais 7% de lucro. Esse mesmo candle abriu outro trade aqui e esse sim tomou um loss, ó, menos 4%. Outro trade aqui também tomou um loss aqui embaixo, 3% de loss. Esse aqui tomou outro loss aqui embaixo, 3% de loss. Como vocês estão vendo, né, os stop loss são menores do que os alvos. Aqui a gente abriu outro trade e esse fechou no gain aqui em cima. Esse outro trade abriu aqui no fechamento, fechou no gain aqui em cima. Então, como vocês estão vendo, é um setup bem legal, ele acerta bastante aqui no período de 4 horas e ele vai bem nas tendências, né? Normalmente, se ele está em tendência, ele pega o alvo e logo em seguida já abre outro trade para buscar o alvo novamente. E se a gente pegar os resultados do backtest aqui em teste de estratégia, ó, ele mostra pra gente aqui. Então, nesse tempo gráfico de 4 horas, operando 10% do capital em cada trade, a gente teria tido 20% de lucro líquido, já descontando as taxas. A gente teria feito 223 trades com uma porcentagem de acerto de 48%. Então, praticamente, a gente acerta metade dos trades que a gente faz. Só que como o nosso alvo é sempre 1,618 vezes maior do que o stop, cada vez que a gente ganha mais do que quando a gente perde. Então, ele é um setup com expectativa matemática positiva no longo prazo. Ele tem uma vantagem sobre o mercado no longo prazo. A gente pode ver aqui a transação média, né? De todos os trades, em média, a gente ganhou 0,09% sobre o capital total de trade. E aqui uma coisa interessante que é o drawdown máximo, né? 5%. Então o máximo que o nosso capital chegou a recuar em algum momento foi 5%. A gente pode ver aqui na curva de capital que ele tem algumas quedas acentuadas, né? Por exemplo, aqui ele tem uma queda acentuada na curva de capital. Aqui ele teve uma queda acentuada. Isso aqui provavelmente foi em 2018. Aqui mais recentemente ele teve uma queda acentuada também, tá? E ele funciona em vários tempos gráficos. Se a gente testar aqui, por exemplo, em H1, em uma hora, no Bitcoin também, né? A gente vê aqui no teste de estratégias esses resultados aqui, ó. Então o drawdown diminuiu bastante, né? Ele caiu de 5 para 3,25 e o lucro também caiu pela metade, para 10%. E o número de trades praticamente triplicou para 715 trades. A porcentagem de acerto caiu um pouquinho, mas ele também é um setup que tem expectativa matemática positiva. E a transação média é 0,02%. E se a gente ver a curva de capital aqui, ele também tem umas quedas um pouco acentuadas, né? Mas nenhuma delas maior do que 3,25%. Então o nosso capital nunca recuou mais do que 3,25%. Aqui tem uma queda bem acentuada, aqui tem outra e aqui recentemente tem outra que foi esse fim de ano. Então vamos testar isso aqui nos períodos críticos do Bitcoin. Vamos pegar em 2018 para a gente ver como funciona. Vou voltar aqui para o gráfico de 4 horas e vamos testar em 2018. Vou colocar aqui, vou filtrar o tempo aqui, né? Desde o final de 2017, 31 de dezembro de 2017 até 31 de dezembro de 2018. Então, se a gente voltar no gráfico, olha, não tem nenhum trade aberto recentemente. Todos os trades são lá de 2018, que foi o ano de bear market do Bitcoin, né?
Foi o pior ano que o Bitcoin já teve, onde ele só caiu, né? Ó, ele saiu aqui de 20 mil dólares no final de 2017 e caiu aqui até, chegou a estar aqui na mínima de 3 mil dólares mais ou menos, não menos, 3.150 dólares praticamente. Então, como a estratégia performou nesse período de queda brusca do Bitcoin? Olha só, ela fez 29 trades, ela acertou 37% dos trades e ela gerou lucro. Então, nesse ano, essa estratégia ganhou 1,8%, o que para mim é um indicativo muito bom, porque foi o pior ano que o Bitcoin já teve e essa estratégia conseguiu ter lucro ainda. Ela não perdeu dinheiro, ela protegeu o nosso capital, só operando long. E aqui o drawdown máximo que o capital sofreu foi de 2,2%. Então, mesmo no pior ano do Bitcoin, a estratégia gerou lucro. Essa é a ideia de um setup para a gente operar na nossa conta, um setup que não perca dinheiro nos piores períodos. Ele não precisa ganhar sempre. Se ele proteger o nosso capital nos períodos de queda, já está bom demais. E se a gente testar essa estratégia desde o último topo histórico, que foi aqui, praticamente aqui em 10 de novembro de 2021 até hoje, vamos ver como que ela performou. Então, 10 de novembro de 2021 até o dia de hoje, né? Vou colocar aqui 2023. Então, ó, ela fez 2 trades apenas e perdeu aqui 0,78% do capital. Então, é um drawdown bem pequeno. Ela protegeu o nosso capital. O Bitcoin nesse período caiu muito, né? Se a gente pegar aqui o que o Bitcoin caiu nesse período aqui, olha só, desde o topo histórico até hoje, o Bitcoin caiu 31% praticamente, enquanto que a estratégia só perdeu 0,78% porque ela só fez 2 trades. No resto do período ela protegeu o nosso capital e não se posicionou. Então ela é uma estratégia bem legal, ela funciona para várias moedas. Eu vou dar uma passada rápida aqui em outras moedas, por exemplo, o Ethereum dólar em 4 horas, ó, 37% de lucro, praticamente 50% de acerto e o drawdown bem pequeno em 4,6. Outras moedas que a gente pode testar, por exemplo, a ADA, a Cardano no par dólar, vamos testar aqui. ADA USDT, ó, 25% de lucro, praticamente 200 trades, 46% de acerto e o drawdown também em 5,79. Se a gente pegar a Link, por exemplo, Link USDT, olha só, teria gerado 32% de lucro, 180 trades, 45% de acerto praticamente, o drawdown um pouquinho maior de 6,5, ainda continua bem controlado o drawdown. E vamos pegar uma moeda nova, tipo essas moedas de metaverso, vamos pegar a Sand para ver como teria feito. Olha só, a Sand teria tido 33% de lucro, 100 trades praticamente, 45% de acerto e o drawdown ali bem maior já de 8%. Então aqui vai de testar em qual moeda ela funciona, em qual moeda não funciona. Você pode ajustar o tamanho do alvo também. Se é uma moeda muito volátil, você pode tentar colocar um alvo um pouquinho maior para ver se você consegue pegar. Às vezes diminui a porcentagem de acerto, mas você acaba aumentando o lucro líquido. Então vai de testar e ajustar a estratégia para cada moeda, mas é uma estratégia que eu gostei bastante, principalmente porque o drawdown dela é bem pequeno. O lucro líquido não é astronômico, mas o drawdown é bem pequeno. E eu acho que é bem possível que a gente esteja entrando em um novo período de bear market, e isso ainda não se confirmou, mas caso a gente entre no período de bear market, eu gostaria de ter uma estratégia que proteja o meu capital ao mesmo tempo em que eu esteja exposto ao trade, que eu possa fazer trade, sem perder dinheiro se o mercado continuar caindo. Então eu gostei bastante dessa estratégia por isso. E como sempre, esse vídeo aqui não foi uma recomendação de investimento, façam sempre os próprios testes de vocês. Se vocês quiserem usar essa estratégia aqui do jeito que eu fiz para automatizar seus trades, para fazer backtest em períodos fechados de tempo, confere o meu serviço de assinatura www.sotrade.top. Lá você vai ter acesso a mais de 30 estratégias como essa aqui, para você poder testar e colocar em prática na sua conta de forma automatizada. Então o TradingView manda os sinais para um bot e esse bot executa na Binance e você não precisa ficar olhando o gráfico para operar, é tudo de forma automática. Então dá uma conferida lá, www.sotrade.top. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like aí embaixo, me escreve nos comentários se ficou qualquer dúvida, se você tem alguma sugestão de vídeo aqui para o canal ou para a gente trocar uma ideia sobre essa estratégia também. Muito obrigado para quem viu até aqui, um abraço e até a próxima.